Meu nome é Daniela Petrini, eu sou do ateliê Dani Petrini Patchwork, agora Dani Petrini Patchwork Bordados. E antes eu não sabia nada, sempre amei artesanato, bordados. E eu vivia atrás de programador para fazer matrizes para mim, aí era aquela enrolação, faço, dava aquele preço absurdo que a gente não conseguia pagar. Ou que não é que não conseguia pagar, a gente não achava justo. Ou pegava o trabalho para fazer também e não entregava nunca. Isso tudo vai cansando a gente, né? A gente que trabalha com artesanato, que gosta, a gente acaba perdendo cliente, né? Aí eu vi o Leonardo Santana, resolvi fazer o curso. Meninos, vocês não têm ideia, é muito bom. Hoje eu crio as minhas matrizes, sabe? A gente vê imagens e poder criar as matrizes é muito bom. É um aprendizado enorme no curso. Na minha opinião, é o melhor programador de matrizes que eu conheço, Leonardo Santana. Aprendo muito com ele, aprendi muito com ele. Ainda não terminei o curso, o módulo 2. Ainda não terminei, mas já faço as minhas matrizes. Faço os PET termocolantes. Já estou fazendo embalagens para as lojas do shopping, olha. Essa aqui é da coleção Cactus. Eu mesma que fiz essa matriz. Camisetas do meu ateliê. Eu mesma já estou fazendo. A clientela aumenta muito, porque você não está mais dependente de outra pessoa. Você é um profissional que você pode criar suas matrizes. Para quem trabalha em casa, para quem tem ateliê, para quem trabalha com uniformes, enfim, uma imensidão, é muito bom. Na minha opinião, Leonardo Santana é o melhor programador de matrizes que tem. E ele não só vende curso, ele dá um pós-curso. Tudo que você precisa saber, ele está ali para te explicar. Explica tudo muito bem, é paciente. Então, o que mais que eu poderia falar? Faça o curso. Faça que você não vai se arrepender. É muito aprendizado. É muito bom. A clientela aumenta muito. Você só tem a ganhar com esse curso. Só a ganhar. Mais nada. É muito bom. Faça o curso. Beijo para todos. Olá, eu sou o Leonardo Santana da Freehand e eu quero te dar as boas-vindas a esse segundo vídeo do nosso quinto workshop Criar Matriz de Bordado. Bom, nessa série de vídeo eu tenho explicado para você e vou continuar te explicando como pessoas comuns conseguiram aprender a criar suas próprias matrizes de bordado do absoluto zero. Quando eu digo pessoas comuns, eu estou dizendo pessoas como você e eu, que talvez não tenham uma grande expertise em computador, em máquinas de bordado, até mesmo em softwares de criação de matriz de bordado. Pessoas que através desse resultado, através desse ensinamento, conseguiram se tornar livres de programadores de matriz de bordado, conseguiram se tornar livres de ter que ficar dependendo de doações de matriz de bordado, de ter que ficar esperando com que alguém envie a matriz para ela. Pessoas que através desses ensinamentos, desse resultado, conseguiram se tornar um pouco mais independentes e criar, trazer vida às suas ideias, vidas às ideias dos seus clientes. Essa é a nossa posição, esse é o nosso conceito desse workshop, desses vídeos que eu tenho te ensinado e vou continuar te ensinando, mas nesse vídeo eu vou ensinar para você em especial duas ferramentas que você pode começar a chegar nesse resultado e que é criar matriz de bordado. Vou te ensinar um pouco sobre a ferramenta enchimento de fusão, que é o que eu chamo de ferramenta D, e vou te ensinar um pouco sobre a ferramenta ângulo do ponto. Essas duas ferramentas são ferramentas importantíssimas para a sua criação de matriz de bordado. É através dela que você vai aprender a desenhar a sua matriz e é através delas que você vai aprender a colocar vida na sua matriz dando ângulo no ponto. Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar tudo isso. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que comentaram na nossa comunidade do primeiro vídeo. Quero agradecer por cada comentário, por cada dúvida, por cada pergunta e dizer que de fato nós fizemos o máximo para responder todos os comentários. E lembrar você que nesse vídeo você também vai poder deixar os seus comentários, suas dúvidas e as suas perguntas no final desse vídeo.
No vídeo passado eu te expliquei o que a maioria das pessoas fazem para aprender a criar matriz de bordado. De maneira errada, elas tentam muitas vezes ver vários vídeos no YouTube e elas caem no que eu chamo a grande bolha da informação, que é ter acesso a vários vídeos, mas não conseguir o grande resultado, que é criar as suas próprias matrizes de bordado. Te expliquei que você precisa aprender os 4 passos fundamentais para aprender a criar as suas próprias matrizes de bordado. E eu sei que você deve estar se perguntando, Léo, será que eu consigo chegar nesse resultado, que é criar minhas próprias matrizes? E a resposta para essa pergunta é sim, você consegue chegar nesse resultado, e nesse vídeo eu vou te explicar como. Eu vou te mostrar as 2 ferramentas que vai te possibilitar a chegar nesse resultado, a ferramenta enchimento de fusão e a ferramenta ângulo do ponto. Bom, a maioria das pessoas não sabem que para você criar uma matriz de bordado do zero, você não precisa necessariamente sair do zero. Como assim, Léo? A maioria das matrizes que você vai criar e que nós criamos, elas são redesenhadas a partir de um desenho já feito. Um exemplo, quando você quer criar uma logomarca, quando você quer criar um desenho personalizado, quando você quer criar alguma coisa, o que você faz? Você vai lá no Google, vai lá na internet e digita, um exemplo, desenho de uma flor, e você acha lá o desenho da flor que você quer fazer. Pronto, você já tem o desenho que você vai criar a sua matriz. Então veja bem que você não vai sair necessariamente do zero, você já tem uma imagem da qual você vai se basear para criar a sua matriz, na qual você vai redesenhar essa matriz. Aí você fala assim, Léo, mas como que eu vou fazer isso? Você vai simplesmente desenhar por cima desse desenho. Você vai simplesmente redesenhar esta imagem. Aí você fala assim, Léo, lascou, porque eu não sei desenhar, eu nunca fiz nenhum desenho, eu não tenho contato, não tenho habilidade nenhuma em fazer desenho. Calma, que quando eu comecei a aprender a criar matriz de bordado, eu também não sabia desenhar. Eu sempre fui muito ruim em desenho. Mas eu quero te contar uma historinha. Lembra quando você ia na escola? Isso acontecia comigo. Quando eu ia na escola e eu queria fazer alguns desenhos, eu não sabia desenhar, o que eu fazia? Eu pegava o desenho pronto, colocava uma folha de papel carbono por cima e uma outra por baixo e riscava por cima do desenho já pronto, e na folha de baixo, através do papel carbono, saía o meu desenho, saía o desenho que eu tinha feito. Possivelmente você já fez isso, você sabe do que eu estou falando. Basicamente, para você criar uma matriz de bordado, é isso que nós vamos fazer. Você vai redesenhar o seu desenho a partir do desenho que você já tem. Ou seja, você vai fazer aquilo que você está vendo e você vai desenhar, você vai contornar o seu desenho e ele vai sair em matriz de bordado. Basicamente, você vai redesenhar o seu desenho em linhas de bordado. Ah, Léo, é muito difícil, eu não vou conseguir. Calma, você vai conseguir. É simples, tem técnicas para isso e eu vou te mostrar como que você vai chegar nesse resultado. Só lembrando que esse desenho que você vai redesenhar no seu computador. Léo, lascou, porque eu nem sei desenhar com papel e caneta e muito menos eu sei desenhar no computador. Calma que tudo isso eu não sabia também. Se você sabe usar um mouse e um teclado, você vai chegar nesse resultado. Eu vou te mostrar aqui na lousa como que você vai fazer isso e depois eu vou mostrar no computador também. Bom, então nós vamos trabalhar a partir desse desenho, dessa imagem de uma flor. Percebe que eu não sei desenhar muito bem, meu desenho não for lá, aquelas coisas, mas vai dar para mim te explicar. O exemplo que você entrou lá no Google, na internet, e baixou a imagem dessa flor, e você vai colocar ela no Wilcom e você vai redesenhar através dessa imagem que você já tem. Então, por isso que eu te disse que você não vai sair do absoluto zero. Nós vamos usar a ferramenta enchimento de fusão, que é o que eu chamo de ferramenta D. O que ela faz basicamente, ou o que você vai fazer basicamente? Basicamente, nós vamos contornar todo o nosso desenho, parte por parte. E assim, contornando o seu desenho parte por parte, você vai criando a sua matriz de bordado. É realmente copiando o seu desenho ou redesenhando o seu desenho que você vai criar a sua própria matriz de bordado. Então você vai contornando pétala por pétala, parte por parte do seu desenho e a sua matriz vai sendo criada e a sua matriz vai nascendo. Veja que pela lousa aqui você percebe que não é tão difícil ou que é uma coisa realmente totalmente possível de você fazer e você chegar nesse resultado. E agora eu vou te mostrar no computador, na parte prática, no Wilcom mesmo, como que você vai fazer isso usando a ferramenta D, a ferramenta enchimento de fusão. Vamos lá?
Bom, então nós vamos fazer o desenho dessa flor. Vamos redesenhar ela no Wilcon. Então vou abrir o Wilcon aqui, lembrando que eu estou usando o Wilcon E 2.0. Então você vem aqui em imagem, inserir fichário, na área de trabalho onde está a minha imagem, é só clicar nela, clicamos em abrir. Bom, vem aqui na ferramenta enchimento de fusão, ou na ferramenta como eu chamo, ferramenta D. Vou aproximar um pouco o meu desenho aqui, e nós vamos começar a desenhar essa matriz. Então, como eu mostrei para você na lousa, eu vou chegando mais perto do contorno dela, e vou redesenhando a minha matriz. Eu vou começar pelo cabo aqui, né, da florzinha, porque fica mais fácil para mim. Ó. Vou pintar de vermelho aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Então veja só que é bem simples, né? Você vai fazendo o redesenho de acordo com aquilo que você já está vendo, daquilo que você já tem. Então por isso que eu falo que você não precisa sair do zero, né? Porque você já tem uma imagem na qual você vai se basear, e você vai apenas redesenhar ela, passando os contornos por cima. Aqui eu entro um pouquinho para dentro no desenho, porque senão ele acaba escapando, né? E fica muito ruim. Então nessa primeira parte eu vou só redesenhar a nossa matriz, e depois a gente vai vir colocando o ângulo ou a direção nos pontos, que é para dar vida. Então eu estou usando a mesma ferramenta desde o começo, que é a ferramenta enchimento de fusão, né, ou a ferramenta D. E aí é bem legal que o Wilcon ele te dá um parâmetro, vamos dizer assim. Você pode usar os dois lados do mouse, né? Onde um lado ele vai fazer um ponto que eu chamo de ponto quadrado, que é um ponto onde deixa a linha reta, e o outro lado vai fazer um ponto bolinha, né? Então o lado esquerdo faz o ponto quadrado e o lado direito faz o que eu chamo de ponto bolinha. Então é bem legal porque você consegue chegar no resultado mais rápido. Então eu continuo usando a mesma ferramenta ainda, a ferramenta D, né? E eu vou redesenhando. Então percebe que eu vou chegando mais próximo da linha, mas sempre quando chega perto do miolo da flor eu entro um pouquinho para dentro, porque o miolo da flor é o que vai dar acabamento em tudo e vai sobrepor o outro desenho, o desenho das pétalas. Então é bem legal, você vai contornando todo o seu desenho. Então é como eu falei, você vai usar basicamente o seu mouse e o seu teclado, né? Quando eu deixo o desenho transparente assim, para ficar mostrando só o desenho da flor mesmo, do qual eu estou redesenhando, eu estou usando a tecla no meu teclado, a tecla S, de sapo, né? Então quando eu erro um ponto e eu preciso apagar novamente, eu uso aquela tecla no teclado chamado Backspace, que é aquela tecla que quando você está escrevendo qualquer coisa na internet, aí você erra, você usa para apagar, é a mesma tecla. Então um exemplo, cliquei aqui fora e errei, eu aperto ela para apagar, ele vai apagando novamente meus pontos. Continuamos redesenhando, estamos quase finalizando, chegar na última pétala aqui. E redesenhando novamente a pétala. Então é bem legal que você vai colocando 1, 2 pontos assim, e o próprio Wilcon ele vai dando uma curva na direção da linha do desenho. Então fiz tudo, falta só o miolo da flor. Apertei S para ficar transparente, vem aqui na ferramenta enchimento de fusão e botão direito, botão direito, botão direito, botão direito do mouse. Aperto espaço, espaço, espaço. Ele fechou o meu desenho. E olha como ficou a nossa flor. Vou pintar ela aqui só pra gente
entender como que ficou, é fácil. Você seleciona aquele que você quer e vai na cor que você quer pintar e ela já muda de cor. Bom, então aqui a gente usou a ferramenta D, né, que é a ferramenta enchimento de fusão. Redesenhamos todo o nosso desenho, né, contornamos todo o nosso desenho e agora eu vou explicar para você na lousa como que a gente vai fazer o processo de ângulo do ponto e depois a gente volta para o computador. Viu como redesenhar uma matriz de bordado não é um bicho de 7 cabeças? É totalmente possível e você também consegue fazer isso. No vídeo passado eu te falei que é necessário, para fazer uma matriz de bordado, você usar a técnica da combinação. O que muita gente não sabe, que para criar uma matriz de bordado, você não vai usar apenas uma ferramenta, mas você vai combinando várias ferramentas para chegar em vários ou um determinado resultado. Nessa técnica da combinação, nós vamos usar agora, nessa mesma matriz que nós já redesenhamos, a ferramenta ângulo do ponto. Ou seja, essa ferramenta vai permitir você colocar ângulo no seu ponto, direcionar o seu ponto para dar vida à sua matriz, para dar vida ao seu desenho. Como assim, Léo? Eu costumo dizer que quando você redesenha uma matriz, quando você redesenha um desenho, ele fica um desenho chapado, um desenho morto, um desenho sem vida. Com a ferramenta ângulo do ponto, ela vai te permitir com que você coloque ângulo, direção no seu ponto e ele saia de um desenho ou de uma matriz chapada e comece a ser uma matriz com ângulo, uma matriz direcionada, uma matriz cheia, uma matriz com vida. Eu vou te mostrar na lousa mais ou menos como que é. Bom, aqui eu fiz um desenho de um S, só para te dar um exemplo, e quando você vai bordar, quando você vai fazer o seu desenho, você precisa colocar a direção do ponto. Se a gente deixar o ângulo, o bordado sem ângulo, ele vai bordar tudo em 0 grau, ou seja, num sentido só. A sua matriz, as linhas, ela vai bordar tudo em um sentido só, que é o que eu chamo de desenho sem ângulo, fica um desenho chapado, um desenho ruim. Como nós queremos colocar ângulo do ponto, ele vai começar a dar ângulo, a direção no seu ponto. Então ele vai começar a acompanhar a sua matriz, ele vai começar a acompanhar o seu desenho. E com isso, o seu desenho vai ganhando vida, o seu desenho vai saindo do que eu chamo de desenho chapado e entrando num desenho cheio, num desenho com vida. Léo, então o que é colocar ângulo do ponto? Colocar ângulo do ponto é você ir colocando umas setinhas, né? Vamos chamar de setinha assim, que você vai dando a direção de como que você quer que o seu ponto fique. Você vai colocando essas setinhas e o Wilcon ele vai direcionando automaticamente o seu ângulo do ponto. Eu sei que aqui na lousa não ficou muito claro para você entender e é por isso que nós vamos agora para a parte prática no computador. Então o desenho da flor que nós já redesenhamos, agora esse mesmo desenho nós vamos combinar, usar mais uma ferramenta, a ferramenta ângulo do ponto, e vamos dar a direção em cada pétala, vamos colocar ângulo do ponto em cada parte do nosso bordado e depois você vai ver o grande resultado que isso vai virar. Eu vou te mostrar o antes e o depois, um bordado sem ângulo do ponto, a nossa flor, e essa flor com ângulo do ponto, e você vai ver que tem uma grande diferença. Vamos lá? Bom, então como a nossa flor ela já está redesenhada, agora a gente só vai colocar o ângulo do ponto. Então eu clico aqui no meu objeto, cliquei aqui no cabo da flor. Eu posso vir aqui nessa ferramenta, ó. Deixa eu achar ela aqui. Aqui ela. Ângulo do ponto. E eu vou colocando o ângulo no ponto nela. Ou eu posso clicar direto no meu objeto. Ó, cliquei aqui na folha. E aperto a tecla Ctrl mais H. Ctrl H, ele já vai dar o atalho, ó. E eu vou colocando o ângulo do ponto. E percebe que eu vou dando direção na onde eu quero que o meu ponto fique, ó. Então, agora o nosso desenho, ele estava todo em 0 grau, bordando num sentido só. Então agora a gente vai dando um ângulo nele, ó. Posso tanto vir aqui na ferramenta, quanto apertar Ctrl H, que é o atalho. Eu prefiro apertar Ctrl H, que eu acho que fica mais rápido, mais fácil para mim. E aí eu vou colocando a direção do ponto em cada flor, ó, em cada pétala, na verdade.
E aí é legal que cada pétala ele fica com um ângulo diferente. E depois quando a gente finalizar, você vai conseguir ver melhor que ele dá uma vida, uma direção no desenho diferente do que colocar tudo no mesmo ângulo. Então isso serve para você mudar um pouco a direção dos ângulos e fazer um objeto diferente do outro, né? Então se torna algo mais vivo, porque não fica aquela coisa igual, aquela coisa chapada, tudo no mesmo ângulo, tudo no mesmo sentido, não. Cada objeto tem o seu ângulo, cada objeto tem a sua, os seus detalhes, vamos dizer assim, né? E o desenho ele fica mais bonito. Então, aqui eu usei a mesma ferramenta desde o começo, que foi a ferramenta ângulo do ponto. Falta pôr o ângulo aqui na Ctrl H, né? Coloco a setinha aqui, errei também, volto com a mesma ferramenta que apaga e tá aqui a nossa matriz. Então ela tá aqui, ó. Eu vou diminuir ela um pouquinho só para você entender e você ver como que ela vai ficar. Ó, deixar ela com 44 centímetros de altura. Ó, vou pôr aqui pro lado. Então era assim a nossa flor, né? Um desenho simples, preto e branco, sem vida. E olha como ficou a nossa flor. Cada pétala com o seu ângulo, o miolinho, o cabo, a pétala, né? A folha, quer dizer, vou pôr ela aqui, ó. Dar uma escondida, ficou bem legal. É claro que há outras ferramentas que a gente pode aplicar nessa matriz, como ramificar, organizar as cores aqui, mas para você entender, as duas ferramentas que eu expliquei, tanto o ângulo do ponto quanto o enchimento de fusão, todas as matrizes ou quase todas as matrizes que você e eu formos fazer, a gente vai passar por essas duas ferramentas dessa maneira simples. Redesenhamos toda a nossa matriz, depois vamos colocando o ângulo, né, para ela ficar com vida, e depois vamos combinando as demais ferramentas. Viu? Nós conseguimos criar uma matriz de bordado a partir de um desenho que nós pegamos na internet. Então nós simplesmente redesenhamos esse desenho e colocamos ângulo no ponto nele. Viu que não é tão difícil, como que você realmente também pode conseguir criar suas próprias matrizes de bordado? Aí você pergunta assim, Léo, mas é só isso para criar uma matriz de bordado? É claro que não. É claro que existem outros pontos, que existem outras técnicas as quais você precisa aprender também. Mas você precisa entender que para todas as matrizes que você vai criar, você vai passar por esse processo. O processo de redesenhar um desenho e o processo de dar ângulo nele. Então eu digo que esses são as duas ferramentas principais para você criar a sua matriz de bordado. Claro que depois você vai combinar outras ferramentas, como eu já falei, para criar um ponto tatame, um ponto cheio, um ponto caseado, um ponto costura, enfim, uma grande variedade de pontos. Lembra que eu te falei que quanto mais você combina, mais resultados você vai tendo. Mas para você entender, é basicamente isso. A criação de uma matriz de bordado passa por esses dois princípios, por essas duas ferramentas, que é redesenhar a partir de um desenho que você já tem e colocar ângulo do ponto naquilo que você já redesenhou usando o Wilcon, usando as linhas. É muito legal esse processo de criação de matriz de bordado. Muitas pessoas têm me perguntado, e talvez essa pergunta esteja na sua cabeça, Léo, como que eu faço para chegar no próximo nível? Como que eu faço para aprender as demais ferramentas, os demais tipos de pontos? Como que eu faço para realmente dominar a criação de matriz de bordado? Bom, a resposta para essa pergunta é que nós temos um curso completo, o curso Criar Matriz de Bordado, onde ele te possibilita e onde ele te capacita a você aprender tudo isso, a você realmente dominar todas essas ferramentas e você criar várias matrizes de bordado com vários tipos de pontos. Esse curso completo te dá esse grande resultado. Mas nós vamos falar um pouco mais desse curso nos próximos vídeos, porque nesse vídeo eu tentei de fato explicar para você e dar o máximo conteúdo para você realmente já sair do zero e começar a pôr em prática e criar as suas próprias matrizes de bordado. Nesse vídeo eu tentei explicar para você da melhor maneira possível que eu consegui e eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido. Que pena que o nosso tempo está chegando ao fim e esse vídeo, para ele não ficar muito longo, nós precisamos encerrar ele. Mas eu quero que você preste atenção e eu quero que você entenda que no próximo vídeo eu vou liberar algo exclusivo para você. Eu vou liberar para você a primeira aula desse curso Criar Matriz de Bordado, totalmente gratuita. Eu vou liberar para você a aula do dragão, onde você vai criar
entre aspas, sozinho a sua matriz do dragão. Isso mesmo, você vai usar todas essas técnicas, tudo que eu já tenho te ensinado para criar essa matriz de bordado. Nós vamos liberar para você o material, nós vamos liberar para você as matrizes, tudo para que você crie essa matriz. Lembrando também que no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou liberar para você o que eu chamo de GPS do curso Criar Matriz de Bordado. Esse GPS é onde ele vai estar te direcionando em todos os pontos, em tudo aquilo que você pode criar, em tudo aquilo que você pode aprender e fazer a partir desse curso. Então você não pode perder a próxima aula. Vai ter matrizes grátis para você baixar também. Então fica atento ao seu e-mail, à sua caixa de entrada, porque nesse e-mail, no e-mail que você cadastrou, a gente vai estar liberando para você a próxima aula, ok? Enquanto isso, eu quero que você faça algo por mim. Role a sua página aí para baixo e lá embaixo vai ter a nossa comunidade, onde você pode deixar as suas dúvidas e as suas perguntas. Todas as dúvidas e todas as perguntas que você quer fazer sobre essa aula, sobre essa segunda aula, alguma coisa que você não entendeu e que você queira entender, deixa aí que a gente vai fazer o possível para responder todas as perguntas. A gente vai fazer o possível para você, para esclarecer tudo para você. Lembrando também que aí embaixo tem as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Facebook, no Instagram, no YouTube, se inscreve lá no nosso canal que tem vários vídeos, outras aulas para você aprender também. Você pode curtir, comentar, compartilhar e indicar esse workshop para mais amigos, para mais pessoas, para que elas aprendam, para que elas sejam abençoadas também, ok? Aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo. Não se esqueça, eu te espero no próximo vídeo, na terceira aula, onde eu vou te ensinar, vou liberar a primeira aula gratuita e você vai criar a sua matriz de bordado, a matriz do dragão. Tchau, tchau! Esse vídeo para falar para vocês da Freehand, do Leonardo Santana. Eu comprei o curso dele, sensacional. Ele não só dá o curso, mas também ele ajuda as pessoas. Ele é uma pessoa super bacana. O curso dele é super transparente, qualquer pessoa consegue começar já a fazer arte de bordar. Você que ainda não comprou, não adquiriu, ainda há tempo. Esse rapaz é uma pessoa que apareceu quando eu estava mexendo no YouTube. Quando eu vi o vídeo dele, eu vi que não era só curso. Ele ajuda as pessoas com um preço que para mim é simbólico pela grandiosidade do coração dele. Eu quero te agradecer, Leonardo, por Deus ter colocado você no meu caminho e por eu ter vencido mais uma batalha. Porque antes eu fazia os bordados, mas não conseguia fazer arte. Isso me frustrava demais da conta, porque é tão triste você ficar correndo aqui e ali atrás de pessoas que fazem arte e ao mesmo tempo elas cobram um preço absurdo, e que muitas das vezes o preço que você cobra é até muito mais barato do que o preço que eles cobram para fazer arte bordada da gente. E você, bordadeira, que está aí me ouvindo e está vendo esse vídeo, desperta, porque se você ainda não faz arte de bordado é porque você não quer. Porque entra lá no YouTube, procura Leonardo Santana da Freehand e você vai ver que você pode, que existem pessoas maravilhosas como ele, dando, empreendendo, ensinando e o melhor, acrescentando nas nossas vidas tudo aquilo que às vezes para você é uma dificuldade. Quando você acessa, quando você conversa com ele, você vê que é muito diferente. É muito diferente desses cursos que eles anunciam aí com preços absurdos e não ajuda a gente em nada. Ele não. É um curso que é sério, é um curso que nos capacita, é um curso que nos ajuda a empreender nas nossas vidas. E o melhor, ele faz a gente levantar uma autoestima tão grande, porque você pensa que não é capaz, que você não tem condição, que você não vai conseguir. Ele não. Só de você ver os vídeos dele, sua autoestima já levanta e você vira e fala, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. Ele passa isso pra gente. Ele não só dá o curso, mas ele nos ajuda. O que esse rapaz faz não tem preço. Eu falo que ele é um rapaz diferente, um curso diferente, muitos que eu já vi por aí, que eu já paguei
e não aprendi nada. Então você que está vendo esse vídeo, nunca é tarde, mas você tem que dar um passo e não ficar parado igual uma múmia, fazendo ali os seus bordados, ficar pagando cursos aí que só te deixa a desejar. É até difícil de falar, né? Mas que Deus te abençoe. Leonardo Santana, que Deus possa acrescentar mais e mais na sua vida, com as aulas gratuitas que você coloca ali no YouTube, que nos ajuda também. Mas agora com esse curso que eu adquiri, o que eu posso falar que eu vou alto, eu vou além, porque Deus abençoou minha vida, colocando esse rapaz para ensinar, para empreender, saber como fazer. Eu quero agradecer a Deus pela vida desse rapaz e que Deus abençoe a família dele e que ele possa ajudar mais e mais pessoas como ele tem feito no YouTube. A Freehand, eu posso falar para você, você pode confiar. Bom dia e Deus te abençoe e comece o dia empreendendo, aprendendo a fazer arte de bordados.